É, pessoal, como é bom estar errado. Na luta principal do UFC Atlanta, Kamaru Usman provou que ainda tem muita lenha na fogueira. Conseguiu bater Joaquin Buckley por decisão unânime. Já vou falar pra vocês o que é que eu achei da performance do Kamaru Usman, se ainda dá pra ele sonhar, quem sabe, com uma disputa de cinturão. E vamos falar dos mais, né? Tem muita coisa ainda pra falar. Tem a luta do Rodolfo Bellato, que terminou de forma bem polêmica. Mais uma derrota do Cody Garbrandt. Enfim, vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. E é isso, pessoal. Errei o palpite, mas confesso que fiquei muito feliz de ter errado. Porque, como eu falei pra vocês, eu gosto bastante do Kamaru Usman, não gostava de ver ele nessa má fase de 3 derrotas seguidas, e confesso que tive uma feliz surpresa com a performance dele na luta principal do UFC Atlanta. Porque apesar de 2 anos parado, 3 derrotas seguidas, 38 anos de idade, a apresentação do Kamaru Usman foi bem digna do seu auge. Como os americanos costumam dizer, foi o vintage Kamaru Usman. Eu postei minha reação assistindo a luta ao vivo também no YouTube, no vídeo passado, vocês podem conferir, mas basicamente a gente viu o jogo clássico do Kamaru Usman. Do primeiro até o terceiro round, ele colocava pra baixo quando queria. E uma vez no chão, ele passava o restante do round por cima. Os comentaristas gringos, né, originais, inclusive, questionaram se o Joaquin Buckley tinha treinado luta agarrada para esse combate. Porque a defesa de quedas dele, a defesa dele no solo, estava muito fraca. E o senso de urgência era negativo. Por mais que estivesse perdendo de 3 rounds a 0, o Joaquin Buckley continuava sorrindo. Não estava entendendo o que estava acontecendo. Nos 3 primeiros rounds, basicamente o resumo é esse. Usman tentando evitar os golpes potentes do Joaquin Buckley, que não estava conseguindo achar a distância, soltava combinações no ar, só que o Usman saía bem na medida, bem fora do alcance, e logo em seguida buscava a melhor oportunidade para derrubar, e uma vez que ele tentava, rapidamente ele conseguia. Defesa de quedas muito fraca do Buckley. Já a partir do 4º round, as coisas mudaram um pouquinho, porque o Kamaru Usman começou a cair um pouco de rendimento, algo que não era muito comum no auge dele. Beleza que ele não ficou morto, exausto, com a língua para fora, não foi nada muito expressivo, mas deu para ver que as tentativas de queda já não estavam mais funcionando, e do nada, a defesa do Buckley melhorou. Confesso que também fiquei surpreso que o Buckley estava muito bem para uma luta de 5 rounds. Lutou até o fim e não demonstrou cansaço. Na verdade, quem levou a melhor no 5º e último round foi ele. Defendeu praticamente todas as investidas de queda do nigeriano e estava acertando os melhores golpes. Inclusive, deu umas boas balançadas ali no ex-campeão dos meio-médios. Mas não foi suficiente. Eu pontuei a luta 4-1 pro Kamaru Usman, podendo ser um 3-2, 48-47. Mas o que importa é que depois de 2 anos parado e quase 4 anos sem vencer, Kamaru Usman superou Joaquin Buckley e tá de volta ao jogo. Ele inclusive se emocionou com a vitória, ficou bem comovido depois que ouviu o resultado, sua primeira vitória desde novembro de 2021, e avisou, olha só pessoal, avisou pro pessoal do meio médio, o bicho papão tá de volta. E aí o que é que isso muda na divisão? Bom, na coletiva de imprensa pós-luta, ele já negou o Belal Muhammad. Por mais que nos últimos meses eles tivessem trocado farpas, agora que o Belal Muhammad perdeu o cinturão, ele já não tem mais o interesse do Usman. E fica logo o aviso, vai ser bem difícil pro Belal Muhammad conseguir uma luta nova agora que ele não tem mais aquele cinturão. Usman, por sua vez, sabe que ele é um nome muito forte na categoria. E agora que ele conseguiu voltar a vencer, inclusive batendo um dos caras que estava cotado para disputar o cinturão em breve, pode ter certeza que agora ele vai esperar pela melhor oportunidade. E ele já disse quais são seus planos. O próximo passo é disputar o cinturão dos meio-médios, seja com Islam Makhachev ou Jack Della Maddalena, o vencedor dessa luta, e em seguida ele quer tentar se tornar campeão dos médios, seja contra Dricus du Plessis, que poderia ser o primeiro pay-per-view na África, esse tão sonhado pay-per-view na África que nunca acontece, ou a revanche contra o Khamzat Chimaev. Essa seria a reta final da carreira do Kamaru Usman. Bom, vamos por partes, certo? Vamos deixar essa história de peso médio pra lá e vamos pensar em algo a curto médio prazo. Faz sentido Kamaru Usman contra o vencedor de Islam e Jack Della Maddalena? Faz bastante sentido. Assim, pelo menos pelo ponto de vista comercial. Como eu falei, Kamaru Usman é um dos principais nomes da categoria e da história da categoria. Ele sempre vai ser um ativo muito forte, sempre vai ter um apelo muito grande, por ter sido um ex-campeão e por ter sido um ex-campeão dominante, considerado o segundo maior da categoria atrás do Georges St-Pierre. E vamos confessar também, a gente vai querer ver Islam Makhachev contra Kamaru Usman, por mais que o Usman já não esteja mais no seu auge. E pro Islam Makhachev também é uma luta interessante, porque vai enfrentar um cara mais calejado, um cara mais velho. Por mais que ainda
ainda tenha provado que é uma luta muito difícil. Mas, sem sombra de dúvidas, passando pelo Jack Della Maddalena e se tornando o novo campeão dos meio-médios, Kamaru Usman tem tudo para ser uma baita de uma luta para a primeira defesa de cinturão do Islam Makhachev, se ele conseguir conquistar esse título. E pro Jack Della Maddalena, a mesma coisa. Ele, com certeza, ele vai querer botar o nome do Kamaru Usman no seu cartel. Pois é, bem antes dessa luta, alguns meses atrás, eu vivia comentando que a próxima luta do Kamaru Usman, no caso que foi essa, poderia ser a última da carreira. Ter uma boa vitória, uma última boa vitória e depois se aposentar, já que ele já fez tudo o que queria fazer na carreira. Mas vou confessar pra vocês que deu um interesse assim, deu um gostinho de quero mais. Porque esse Usman que a gente viu no sábado não fica muito aquém daquele que a gente viu no auge. Beleza, ele cansou mais rápido, beleza também que a movimentação, às vezes ele parecia um pouco fora de base, os golpes ali do Buckley na reta final também entraram. Não teve muito volume de jogo em pé, talvez para evitar aquelas pedradas do Hakeem Buckley, né? Mas no geral, o pesadelo nigeriano tava lá. E confesso que bateu sim o interesse de ver ele enfrentando o Islam Makhachev ou o Jack Della Maddalena. Vamos ver o que acontece. Agora vamos falar do elefante na sala, né? A luta do Rodolfo Bellato contra o Paul Craig. Pra quem não sabe, a luta teve um final bem polêmico, já que na reta final do primeiro round, o Paul Craig acertou uma pedalada ilegal no rosto do Rodolfo Bellato, e isso causou uma cena controversa e um tanto estranha, porque de imediato, depois que o Rodolfo levou o golpe, ele começou a protestar, só que imediatamente depois ele apagou. Muita gente achou que ele tava atuando, que ele tava tentando achar o caminho mais fácil pra encerrar a luta, mas pelo jeito que ele ficou depois que acordou, totalmente confuso, perdido, achando que o árbitro era o Paul Craig, sinceramente eu acho que ali foi um efeito retardado, parecido inclusive com o que aconteceu na luta do Edson Barboza contra o Shane Burgos, que o Edson Barboza acertou o soco e 2 segundos depois só que o Shane Burgos caiu, teve um efeito retardado. Pois é, essas coisas acontecem, e eu não vejo sentido do Rodolfo Bellato pular fora dessa luta, até porque era o Paul Craig. Bom, a luta ficou sem resultado e eu não tenho muita certeza que se vão querer refazer, tentar fazer uma revanche pra esses dois. No entanto, eu acho que quem mais saiu no prejuízo foi o Rodolfo Bellato, porque querendo ou não, ele meio que foi nocauteado ali. Enquanto Paul Craig não vai levar nada pra casa, o Rodolfo vai levar dano no cérebro. Falando em dano no cérebro, Cody Garbrandt acumulou mais uma derrota. Dessa vez sendo derrotado pelo Raoni Barcelos, que estava 5 anos mais velho do que o ex-campeão dos Galos e era um adversário, um algoz bem diferente do que dos últimos anos. Porque se antes ele perdeu para Dillashaw, Pedro Munhoz, Robbie Fonte, Davidson Figueiredo e Kai Kara France, agora ele perdeu pro Raoni Barcelos, que nem ranqueado tava. É bem nítido que depois daquelas derrotas pro TJ Dillashaw, o Cody Garbrandt deixou de ser aquele mesmo lutador que deu um baile no Dominick Cruz no final de 2016. Mas é curioso também que, apesar da má fase, o UFC parece que não desiste do cara. Porque vocês viram, essa luta do Raoni Barcelos era pra ter sido uma luta de levante. Ele tava pegando um cara veterano, um cara mais velho. Era pra ser uma vitória pro Cody. Da mesma forma que foi uma luta bem casada pro Cody, as anteriores contra Brian Kelleher, Trevin Jones e o Rafael Assunção, as suas últimas vitórias nos últimos quase 10 anos. Isso deixa o Cody numa situação um tanto conturbada, porque ele não tá caindo aos pedaços como, por exemplo, o Tony Ferguson, que não consegue vencer uma luta. O Cody ainda consegue vencer alguns atletas selecionados, como foi o caso desses que eu acabei de citar. Ainda assim, ele é um cara que atrai público porque é muito conhecido, é um ex-campeão, parece que o UFC não quer se livrar dele, só que ao mesmo tempo tá bem claro que ele não pertence mais ao top 15 dos Galos e não vai encontrar nenhum tipo de competitividade entrando no ranking. Não sei, é de se pensar, porque parece que o UFC não quer entregar o Cody Garbrandt de bandeja para outras organizações, porque pode ser que ele chame atenção em PFL ou outros eventos. Sendo assim, o Cody fica nesse limbo, vagando, enfrentando desranqueados, alternando entre vitórias e derrotas. Sei lá, é de se pensar o que vai acontecer e quando vai chegar a hora do Cody servir de escada. E esse momento pode estar chegando bem perto. Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.